Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Temos a grata satisfação de receber novamente o nosso convidado, Dr. Ivan Kertner, que é auditor fiscal da Receita Federal e professor de Direito Previdenciário. Vamos conversar com ele acerca dessas últimas modificações nesse sistema previdenciário, principalmente, dentro de instantes. Mas, meu caro doutor Ivan, como dizia eu na abertura do programa, a satisfação grande de tê-lo aqui novamente, com toda essa sua simpatia e toda a sapiência, e poder fazer com que possa se transmitir aos nossos telespectadores as coisas como estão ocorrendo na atualidade. Eu gostaria, de antemão, fazer um sincero agradecimento a você, se me permite, porque eu, por um lapso da situação que se vivia de uma greve bancária, e eu então recolhi aquele INSS de empregado doméstico irregularmente, porque a quantidade foi um pouco menor, e se aquilo ali permanecesse, eu acho que no futuro ia me dar um problema grande para acertar a vida desse empregado. E você teve a gentileza de me aturar por diversas ligações até que a sua orientação benéfica e sábia, nós consertamos o recolhimento e a situação ficou, digamos assim, correta. Eu quero de público, né, porque aqui na televisão, exatamente lhe agradecer pela sua paciência com a sua equipe para que isso ocorresse. E no caso hoje especial, eu tinha uma curiosidade aí da sua vida, porque eu sei que você tem vários e vários livros publicados. Então, eu queria sentir, primeiramente, dessa sua parte, dessa sua faceta, como é essa vida de escritor, no caso, escritor de uma parte técnica especializada. Não sei também se você é historiador, mas o fato é que eu tinha essa curiosidade, se você poderia detalhar para os nossos telespectadores. Claro, com o maior prazer. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com o senhor. Dr. Luiz é uma pessoa que eu nutro a maior admiração, né? Admiração, e quero, no futuro, ter a sua forma física na sua idade e a sua juventude, né? Porque o jovem pode ser de qualquer idade, né? O senhor é um idoso, legalmente constituído como idoso, a lei determina os direitos do idoso. Então, o idoso é uma questão legal, e o Dr. Luiz é um idoso, mas ele é um jovem. E a juventude está aqui, está na cabeça. Então, ele acabou de me desafiar agora há pouco com uma partida de tênis. É, né? Verdade. Então, eu quero chegar aos 85 anos de idade desafiando um jovem entre racionais de 36 anos de idade para uma partida de tênis. E o desafio está aceito, vamos fazer esse embate Com e depois certeza. a gente dá o resultado, né, aqui em público também. Bom, enquanto a pergunta, a questão da vida de escritor, eu escrevo livros
técnicos. Escrever livro técnico exige um conhecimento específico sobre o assunto. É uma coisa altamente prazerosa para mim. Eu só consigo escrever em regime de imersão. Se eu demorar muito para escrever uma coisa, eu não vou escrever. Então eu escrevo ele rápido, eu faço todos os estudos previamente e escrevo rapidamente. Então livro mais técnico e livro mais aberto. Todos são técnicos, mas alguns são técnicos didáticos e outros técnicos com maior aprofundamento. Os técnicos didáticos, você precisa ser preciso na forma de escrever, para deixar a leitura aprazível. Então tem um livro chamado Curso Prático de Direito Previdenciário, outro chamado Guia Prático de Previdência Social, que é um livro técnico didático. É para quem vai fazer faculdade, é para quem está estudando para concurso público, né? Então são livros que devem ser leves. O leitor tem que ler e se sentir dentro do livro, se sentir conversando com o autor. E tem outros livros que são mais específicos para por exemplo, um livro chamado Execução das Contribuições Previdenciárias na Justiça do Trabalho. Esse livro é específico para o público que advoga na Justiça do Trabalho, que é juiz do trabalho. Esse livro é um livro mais denso. Se qualquer pessoa que for ler, um estudante universitário, vai ler o livro, não vai gostar tanto, porque a linguagem é direcionada para um público específico. Então, para tudo que você faz, seja na televisão, seja rádio, você tem que direcionar o produto para o seu público. E eu acho que o sucesso de tudo, né, do livro está aí. Você escolhe bem o público e se direciona para isso. É um trabalho muito gostoso escrever, mas eu só consigo fazer, cada um tem seu estilo, mas eu só consigo fazer em regime de imersão. Quando eu começo a escrever, eu não consigo parar de escrever até que o livro seja finalizado. Me diga uma coisa, também curiosidade. Quando você se dedica, digamos assim, à explanação de algo, ou comentando algo da legislação, ou a sua interpretação, como é que funciona isso? Aí tudo vai depender do tipo de livro que a gente está fazendo. Se eu estou fazendo um livro para concurso público, eu vou me abster de minhas ideias. Então eu vou trabalhar com as ideias que estão trabalhando os concursos públicos. Então quando eu vou responder tal questão ou tal ponto da legislação, eu vou responder com foco no pensamento das bancas que organizam o concurso público. Mas quando eu vou falar para um público especializado da Justiça do Trabalho, um público especializado tributário, por exemplo, eu vou dar minhas ideias, vou ser livre para dar minhas ideias, criar minhas teses, que vou ter total liberdade para fazê-las. Então, isso vai depender muito de qual é o público do livro. Agora, me diga uma coisa, você, assim, como professor, como é que você se sente nessa sua inclinação? Porque o professor, eu parto de um princípio, que eu tive muitos professores na área médica, e acontece o seguinte, para mim, o professor bom, aquele professor que induz a você entender a matéria, é aquele que tem a facilidade de explanar aquele assunto. Que às vezes a pessoa pode ser uma sumidade, mas a forma da comunicação, a forma de fazer com que você entenda, nem sempre é perfeita. Eu acho que às vezes até a gente, como estudante, faz até uma diferenciação do professor. Sabe que ele realmente é uma pessoa de um conhecimento profundo, mas a transmissão é que é difícil. Como é que isso funciona? Por curiosidade, dessa área do ensino. Eu acho que vai muito do dom. Claro que o dom você aprimora, né, muito, você pode aprimorar o dom. Mas a arte do ensino é você simplificar o complicado. Então você chega ao máximo do ensino quando você consegue simplificar o complicado. Pegar uma coisa que é complicada e transformar aquela coisa que é complicada em uma coisa simples. Outro dia eu estava vendo, e aí eu posso dizer para tudo, né? Outro dia eu estava vendo meu filho, eu tenho um filho de 7 anos de idade, tenho 4 filhos, né? Mas um deles tem 7 anos de idade, outro tem 5, né, anos de idade, vejo muito músicas, paródias no iPad. Aí outro dia eu vi o hino nacional brasileiro simplificado. É uma paródia, né, do hino nacional brasileiro que ninguém consegue entender, né, para o público. A gente pode cantar, mas a gente já parou para entender a letra? Não. Aí tem um hino cantado de forma popular. Ele pega e traduz o hino nacional para o nosso português atual. Então, ensinar é isso. É você tentar pegar uma coisa altamente complicada e transformar
para uma coisa simples que fique prazeroso de ser compreendido. Então, esse seria o máximo, a minha interpretação, pelo menos, do que é ensinar. E quando eu consigo fazer isso, pegar uma coisa que teoricamente é complicada, simplificar, eu me sinto feliz e realizado. Me diga uma coisa, você, dentro dessa sua vida de escritor nessa área, e você tem, digamos assim, certas orientações para os concursos públicos dentro da sua área? Concurso público, o direito previdenciário é minha área, tá? Então eu ensino direito previdenciário, ensino também direito tributário, né? Então hoje eu coordeno, eu atuo tanto na área de concurso público quanto na área de pós-graduação. Eu coordeno a pós-graduação de Direito Tributário da Faculdade Baiana de Direito, coordeno a pós-graduação de Direito Previdenciário do Pódio, que a gente está migrando também para a Faculdade Baiana de Direito, e coordeno em Aracaju a pós-graduação de Direito Previdenciário da Ciclo. E ensino para concurso público também em diversas instituições de ensino, né? Para concurso público, eu tenho certeza que o segredo do sucesso é perseverança. A pessoa tem que estar dedicada, estudando e não desistir. Vai passar em concurso público para quem se dedica ao propósito de estudar e não desiste, porque todos acabam passando em concurso público, só não passam se no meio do caminho acabarem desistindo. Agora o que acontece é que muita gente se matricula em curso de concurso público para ter o status de estudante de concurso público. Ao invés de estar o status de desempregado, ele muda de status. O que é que você está fazendo? Não, eu estou estudando para concurso de auditor, concurso de analista, concurso de juiz, concurso de promotor. Então, ele é um futuro promotor, ele é um futuro juiz, ele é um futuro procurador. Então, ele vai para buscar esse status, mas não reverte esse status de estudante em real estudo. Então, passa no concurso público quem consegue ter perseverança e disciplina e abdica de muitas coisas durante um certo tempo para poder conseguir o seu real objetivo, que é a aprovação no concurso público. Agora me diga uma coisa, é uma curiosidade, né? Em medicina, quando a gente ia fazer vestibular, existiam aqueles cursinhos e naquele meio tempo ainda existia prova de química para você fazer em laboratório, as reações e tal. Mas a minha pergunta é o seguinte, porque existem hoje, principalmente na área de direito, né, existem muitos cursos que trazem referências para o aluno. É importante que essa orientação do curso se processe para que você tenha um bom sucesso, é isso mesmo? É verdade, mas hoje em dia as informações estão muito mais pulverizadas e muito mais acessíveis do que há anos atrás, né? Isso devido à internet. Então hoje nós temos condição de ter a mesma orientação, uma orientação bastante concisa e bastante consistente também na internet. Então, na internet tem fóruns de discussão muito interessantes de concurso público que vão indicar qual é o melhor livro. Você coloca lá, melhor livro de direito previdenciário, melhor livro de direito tributário, melhor livro de direito constitucional. Vai aparecer lá as informações concernentes aos 2 ou 3 melhores livros de cada área. Vai ter uma discussão dos pontos fortes ou pontos fracos de cada livro. Curso de concurso público, aí vai dizer em Salvador, aí vai dizer lá quais são os cursos principais, o que estudar, como estudar. Todas essas informações a web hoje traz para a gente, o que no passado era impensável. Então, no passado, a informação tinha que ser realmente catalogada e feita, instruída pelo curso que daria o curso. Hoje em dia, eu acho que não é tanto o papel do curso. O curso vai entrar mais com conteúdo, né, e vai ser referendado pela web e pelas redes sociais. Mas parece que tem um negócio de umas pegadinhas, que às vezes, se você num curso desse, a pessoa consegue, digamos assim, lhe trazer mais uma vivacidade para certas perguntas, qualquer coisa, isso é verdade? Sem dúvida nenhuma. As pegadinhas de concurso público tem as clássicas e tem as inovadoras, né? Tem as clássicas que todo mundo já tem que conhecer, já tem que saber quais são as pegadinhas, e o professor, um bom livro direcionado a concurso público vai demonstrar isso, vai mostrar quais são as pegadinhas de cada tema que está sendo falado, as que já foram tratadas e as que podem vir a ser tratadas, entendeu? Na área do INSS tem várias pegadinhas, mas eu vou dar uma pegadinha clássica de concurso público, né? Quando fala lá do histórico da Previdência Social, aí muitas questões falam, o INSS surgiu da junção
do INAMPS com o INPS. Aí todo mundo conhece INAMPS, todo mundo conhece INPS e diz, INAMPS, aquele negócio INPS, era isso mesmo, é barca verdadeira. Na verdade, o INSS surge da junção do INPS, que era o órgão de previdência, com o IAPAS, que era o órgão arrecadador da previdência no passado. Então o IAPAS fundiu com o INPS e juntou. Mas ninguém lembra do IAPAS. Todo mundo só lembra do INAMPS e INPS. Aí juntam as duas, botam na pegadinha e aí todo mundo vai, marca certo. Já caiu uma pegadinha de concurso público na área previdenciária incrível, né? A questão falava o Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, e falava alguma coisa sobre o INSS completamente verdadeira. Né? Mas o INSS não é Instituto Nacional da Seguridade Social, como todo mundo fala. É Instituto Nacional do Seguro Social. Então todo mundo fala Instituto Nacional de Seguridade Social. Quem leu aquilo na questão marcou verdadeiro, não. Estava errado, porque o nome do Instituto é Instituto Nacional de Seguro Social. São pegadinhas que as pessoas têm que saber. Agora me diga uma coisa, doutor Ivaldo. Ultimamente, parece que andaram fazendo algumas mudanças, digamos, nessa história da lei previdenciária, como, digamos assim, desaposentação. Será que você poderia, assim, de uns traços bem intuitivos para que pudesse transmitir aos nossos telespectadores essa história de desaposentação? A desaposentação, ela está, por enquanto, em uma briga. Ainda não teve a mudança legislativa. Está em projeto de lei tentando fazer com que a pessoa tenha o direito de desaposentar. O que é desaposentação? É alguém se aposenta no INSS, por exemplo, né, e ele percebe que poderia ter uma aposentadoria mais vantajosa, porque ele continuou a contribuir. Ele se aposentou, continuou a contribuir, e se ele tivesse se aposentado hoje, e não no passado, ele conseguiria uma aposentadoria mais vantajosa, porque ele contribuiu desde a aposentadoria até a data de hoje. E ele pleiteia ao INSS o direito de ele cancelar a aposentadoria passada e pedir uma nova aposentadoria. Isso é a desaposentação. O INSS não aceita. Aqueles que voltaram ao trabalho, né? Isso, que se voltaram ao trabalho. E tem vários motivos que podem gerar aposentação, não só aqueles que voltaram ao trabalho. Mas, por exemplo, eu não voltei ao trabalho, mas eu continuei estudando para concurso público depois que eu me aposentei e passei no concurso público para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, exemplo. Né? E agora eu quero me aposentar como auditor, mas eu preciso daquele tempo lá que eu usei para me aposentar como no regime geral de previdência social, no INSS. Aí eu quero levar aquele tempo para lá, mas para levar eu tenho que me desaposentar. E aí esse é o problema, o INSS não aceita e alguns projetos de lei, a jurisprudência tem aceitado, é bom que se frise, então a jurisprudência tem dado direito, o STJ tem dado direito à desaposentação, o STF ainda não decidiu não se pronunciou sobre o tema e tem alguns projetos de lei permitindo a desaposentação, tem outros que trocam a modalidade de aposentadoria, tem vários, né? Agora, mudança previdenciária acontece todos os dias. Assim, esse ano mesmo aconteceu uma mudança muito importante que foi a aposentadoria, ainda não está implementada porque depende de regulamentação, e vai ser regulamentada agora, né? Mas a aposentadoria especial do deficiente. Quem é portador de deficiência pode se aposentar agora mais cedo, né? Então, um cego, alguém que tem uma deficiência auditiva, deficiência visual, que eu falo cego, aí tem muito cego não pode, tem que ser deficiente visual. Aquele politicamente correto, né, que tem que chamar. Não, mas um cego, sim, se chamar pejorativamente. Tenho vários amigos que são deficientes visuais e gostam até de ser chamado de cego, de ceguinho. Então, o ceguinho, carinhosamente chamado, o deficiente auditivo, esses aí podem se aposentar hoje precocemente. Hoje não, daqui a alguns dias aí, quando for regulamentado, ainda esse ano, com certeza. Agora, me diga uma coisa, pela sua experiência, assim, de um conselho que me parece que, por um certo aspecto, é válido. Digamos assim, se o aposentado, ou digamos assim, que ele tenha, para se aposentar, se ele tem uma certa condição, vale a pena fazer complementação em aposentadoria privada? Olha, a aposentadoria privada, eu acho que sempre vale a pena, vale muito a pena, desde que a pessoa tenha condição, não tem problema nenhum. O que não pode, e aí doutor Luiz Moreira, ele frisou muito bem, o que não pode é substituir a aposentadoria pública pela aposentadoria privada. A aposentadoria privada pode ser complementação. Eu acho que R$ 4.159, que é o teto, para mim, na minha condição, vamos dizer assim, um exemplo, é muito pouco. Eu quero ganhar 10 mil.
Tenho dinheiro para isso, quero ganhar 10 mil. Aí eu posso pensar em uma previdência complementar para isso. O que não pode, e o que aconteceu há muito tempo, é que a imagem da previdência foi denegrida para tentar, uma tentativa de vender a previdência complementar como uma previdência implementar, como uma solução, não como um complemento. Isso não é correto, porque a previdência social é muito melhor do que a previdência complementar. Os cálculos financeiros da previdência social demonstram que ela é melhor, ela paga melhor do que a previdência privada. Se a pessoa contribuir uma vez na vida na previdência social e ficar inválido, ele vai receber, com 20 anos de idade, ele vai receber o benefício de aposentadoria por invalidez até morrer, e quando morrer ainda a mulher vai ganhar o benefício de pensão por morte. Isso não existe na aposentadoria privada, na aposentadoria complementar. Na previdência complementar isso não existe. Aqui na previdência pública existe porque é uma previdência social. E o objetivo aqui é o bem-estar da população. Então, várias coisas que são impensáveis do ponto de vista privado, no ponto de vista público, o Estado oferece. O Estado oferece como um direito à população e à cidadania. Agora, quando a imagem da previdência é desgastada, fica fácil vender previdências privadas como se fosse a solução para o país, o que de fato não é. Agora, eu me lembro bem, isso aí é outra coisa que é do passado, que você chegava a descontar sobre 20 salários, depois caiu para 10 salários, depois passou a salário de referência, né? Mas agora não, a coisa estabilizou em um patamar que não existe essa flutuação. É isso mesmo? É exatamente isso. A grande queixa dos trabalhadores em geral, de muitos trabalhadores, inclusive os de idade mais avançada, é que eles se acostumaram em um Brasil inflacionário, né, a ter uma única moeda. A única moeda do país não era cruzeiro não era salário mínimo. Era a única moeda que existia no país, era salário mínimo. Então, eu era advogado, eu dizia, eu quero ser contratado por 2 salários mínimos, 1,5, o meu contrato é 3 salários. Então, a moeda vigente era o salário mínimo. Então, sendo a moeda vigente o salário mínimo, tudo era indexado ao salário mínimo, como também a contribuição. Então a pessoa contribuía com 20 salários mínimos e o teto da Previdência era 20, depois passou para 10. 20 foi um curto período, foi 6 ou 8 anos mais ou menos, depois passou para 10 e ficou em 10 muito tempo. Em 94, quando teve a estabilidade econômica, não tinha mais sentido se vincular o benefício ao salário mínimo. Então fez um benefício vinculado a um teto corrigido pelos índices inflacionários que eram perfeitamente calculáveis. Então, hoje esse valor é 4.159 e amanhã, quer dizer, a partir de janeiro vai ser 4.159 menos o INPC desse período, que vai ser 6, 7% mais ou menos e vai dar um acréscimo no valor. Mas muita gente pensa, mas eu contribuí por 20 salários e não tenho direito aos 20. Aí eu dou o exemplo inverso, né? Minha mãe contribuiu sobre o salário mínimo a vida toda, né? E nos últimos 10 anos ela fez um plano, de acordo com a lei, obviamente, começou a contribuir pelo teto e hoje ela está aposentada por R$ 3.600. Só que ela passou 20 anos contribuindo sobre o salário mínimo e 10 anos sobre o teto. Então são regras que beneficiam uns e prejudicam outros. Mas muita gente, quem está prejudicado entre aspas, né? Mas quem contribuiu com muito e depois parou de contribuir, já não tem esse pensamento, é legal, não é. Porque a pessoa pensa, mas eu contribuí, mas parou. E a regra diz, você não pode parar. De 94 para cá é o tempo que vai contar. E antes só contava os 3 últimos anos. Então, se a pessoa também não tivesse contribuído nos 3 últimos anos com valor alto, também não levava esse valor alto. Então, a pessoa para um tempão de contribuir. Se ele tivesse parado, mesmo com a regra passada, ele não teria direito ao valor alto, porque ele parou de contribuir. E a regra também do passado dizia que se a pessoa parar de contribuir, ele conseguiria um salário mínimo de benefício. Agora, uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, no caso, por exemplo, do aposentado que recebe do INSS. Ao falecimento dele, a viúva recebe o mesmo valor ou tem decréscimo dele? Recebe exatamente o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor. Então, o aposentado que falece, ele deixa de pensão para os dependentes, aí a viúva, eu não sei, porque a viúva falei o mesmo valor, mas quem sabe não é. Porque ele pode ter talvez a previdência bem aberta, então ele podia ter também uma união estável paralela com o seu casamento. Aí nesse caso a mulher não vai ganhar o mesmo valor porque vai ter que dividir com a companheira
do falecido, vamos dizer que ele tem um filho deficiente, né? Ele vai ter que dividir com o filho deficiente. Então, o valor do benefício da pensão é o mesmo da aposentadoria. Agora, vai ser dividido entre os dependentes. Obviamente, né? Não dá para pagar para cada dependente o mesmo valor. Então, se tiverem 3 dependentes e alguém falecer e era aposentado com R$3.000, ele vai dividir R$1.000 para o primeiro, R$1.000 para o segundo, R$1.000 para o terceiro, em cotas exatamente iguais. Mas se porventura forem menores ou deficientes? Menores ou deficientes, os filhos. Só né? nessa situação? Nessa situação de menores de 21 anos, o menor para a Previdência não é menor de 18, é menor de 21. Então, menor de 21 anos, mesmo que esteja estudando curso universitário, essa idade não é elevada para 24. Todo mundo pensa, se for estudante, não, na Previdência não. No INSS, até 21 anos é dependente, menos de 21 anos ele divide, ele gera o direito de ele participar e concorrer ao benefício previdenciário deixado, a pessoa por morte deixada pelo falecido. Então, se for menor, aí também tem o caso de ser companheiro, tem o caso de ser... se não tiver, isso são dependentes da primeira classe. Se não tiver companheiro ou companheira, marido, mulher ou filhos que são os da primeira classe, pode ter até uma ex-mulher que está na primeira classe também, desde que receba pensão. Se a ex-mulher receba pensão ou qualquer ajuda financeira, ela entra também dividindo com o atual. Então, com a atual mulher e também com os filhos. Né? Então, todos esses são dependentes da primeira classe que tem privilégio no recebimento do benefício. Apenas não havendo esse grupo de pessoas que eu falei, é possível pensar na concessão da aposentadoria para o pai ou mãe, desde que esse pai e mãe sejam dependentes do segurado. Não havendo esse grupo primeiro que eu falei, nem o segundo, que é o pai e mãe, pode ser até para um irmão. Um irmão, desde que seja menor de 21 anos, e inválido, desde que comprove também dependência econômica. Então, são os dependentes que podem se eleger. Agora, uma outra coisa que outro dia estava se discutindo muito, negócio de fator previdenciário. Como é que funciona essa história? Olha, o fator previdenciário é uma fórmula bastante polêmica que tenta e consegue diminuir o valor do benefício de quem se aposenta com a idade precoce. Eu sou totalmente contra o fator previdenciário, porque também sou contra a aposentadoria precoce. Eu acho que ninguém no país deveria se aposentar com 45 anos, com 47 anos, com 50 anos de idade, com 51 anos de idade. A aposentadoria não é feita para isso. A aposentadoria, a etimologia da palavra significa retornar aos aposentos, se aposentar, ou seja, descansar. E no Brasil, a aposentadoria virou sinônimo de complemento de renda. Eu vou me aposentar, mas como ela é pequenininha, eu vou continuar trabalhando. Então, isso está errado, essa concepção. A concepção de aposentadoria devia ser o trabalho até os 60 anos, né? Que é uma idade razoável, né? A gente vê aqui o Dr. Luiz com 85 anos, não devia nem estar aposentado, porque ele tem uma vitalidade excepcional. Obviamente, como a lei tem que presumir uma idade, não pode tirar Dr. Luiz Moreira como parâmetro, porque senão as pessoas só iam aposentar no Brasil com 100 anos de idade. Então, tem que pegar uma média, e a média é 60 anos. Então, com 60 anos, como é no serviço público, 60 homens, 55 mulher, né, a pessoa poderia se aposentar. Antes disso, eu não vejo muito sentido. Então, como já tem uma coisa torta no Brasil, que a legislação permite a pessoa se aposentar 46 anos, 47, 48, 49, aí criaram essa fórmula que é mais bizarra ainda, que tenta diminuir o valor de quem consegue se aposentar antes dos 60, antes dos 55 para a mulher, e aí tenta dar uma diminuída de valor. Ou seja, é um erro para corrigir outro erro. Eu entendi. Agora, uma outra novidade que saiu aí, parece, essa questão de desoneração. Essa parte de desoneração, ela afeta o indivíduo e também o empresário, ou como é que funciona isso? Eu tenho falado bastante, né? Eu tenho um livro chamado A Desoneração da Folha de Pagamento, né? Foi o meu tema de mestrado. A desoneração, na verdade, não é desoneração tributária, essa que a gente está conversando aqui agora. É desonerar a folha de pagamento, ou seja, você deixa de pagar tributo sobre a folha de pagamento. Mas esse tributo vai ser substituído por outro incidente sobre faturamento. Essa substituição pode ser mais benéfica para a empresa, que em regra mas pode ser mais maléfica também. Com a substituição, ela pode vir a pagar mais. Em alguns casos, isso acontece. Mas o que nós estamos vivendo aqui, nesse processo de desoneração, que são todas essas desonerações que nós estamos vivendo aí, são desonerações temporárias.
Elas têm vigência até 31 de dezembro de 2014. E estão sendo altamente bagunçadas pelos nossos legisladores, né? E pelo governo, que está propondo também por medidas provisórias, né? Então tem uma medida provisória pior do que a outra. Eu tento explicar isso para os próprios auditores da Receita Federal e tenho bastante dificuldade de fazê-los me compreender, né? E eu tenho estudado bastante desoneração, é um tema muito complexo. A forma que fizer, a ideia é excepcional. Eu sou um defensor da desoneração da folha de pagamento, deixar isso bem claro. Eu acho que o tributo sobre a folha de pagamento é perverso. Paga no país quem emprega mais. Isso não está correto. Então você tem que deslocar essa contribuição sobre a folha para outra base qualquer, que eu nem defendo que o faturamento seja melhor. Mas, bom, o faturamento foi eleito pelo governo, né? Para fazer e conseguiu implementar na Constituição essa base. Você tirar da folha e colocar tributo sobre faturamento. Eu não acho um bom caminho, eu achava que o melhor seria criar tipo uma CPMF específica da Seguridade Social, que ele não pagasse contribuição sobre faturamento nem sobre a folha, pagasse sobre uma movimentação financeira, que seria mais justo e mais difícil até de sonegar. Mas esse não foi o caminho eleito. Mas dentro do caminho eleito seria faturamento? Perfeito, vamos fazer faturamento. Mas tinha que fazer uma coisa simples. E não fizeram. Se a pessoa quiser hoje pagar corretamente, ela tem muita dificuldade, a empresa que foi desonerada. Ela não consegue pagar corretamente porque não consegue casar o texto legal com o que foi, com a realidade dos fatos que acontecem no dia a dia da empresa. Então, infelizmente, nós estamos nesse estágio. Eu tenho dado várias palestras dentro da Receita e fora da Receita também, a pedido da Receita Federal, sobre o tema. Ou seja, a Receita Federal tem me mandado falar com contadores, com advogados, palestras na universidade, para explicar a desoneração da folha de pagamento, já que eu me especializei bastante nessa área, porque tenho estudado, apesar de, mesmo especializado nessa área, me senti completamente impotente para saber de tanta mudança, ou seja, é tanta coisa que acaba embaralhando até a cabeça de quem está se dedicando profundamente ao tema. Agora, pelo que eu pude entender, mais ou menos, quer dizer que essa desoneração, ela, digamos assim, ela pode ocorrer e depois ela tem um prazo fixo para que isso ocorra, termine? Mais Exatamente. O prazo que foi instituído pelo governo é 31 de dezembro de 2014. É o ano da Copa, né? Então até a Copa vale. Fico brincando que é só para a Copa a desoneração. Obviamente é brincadeira, não tem nenhuma relação com a Copa, mas como botaram 2014 e está um negócio tão bagunçado, eu estou associando com a Copa. Mas o que eu estou dizendo é que ela tem vigência até 31 de dezembro de 2014, mas o pior é que ela vai ser prorrogada, vai ser talvez consolidada, mas o que nós precisamos, ele serviu como teste, mas o que nós precisamos é um verdadeiro teste de uma coisa organizada, e a gente está testando a bagunça. O que nós estamos testando hoje é a desoneração, em minha opinião como professor, tá? Isso não tem nada a ver com o cargo que eu desenvolvo, mas o que eu estou sentindo é que o que nós estamos testando é uma grande bagunça na desoneração. E o que nós podíamos fazer era uma desoneração com seriedade, uma desoneração com responsabilidade, que não tem sido feito. Agora, me diga uma outra coisa, por favor. Houve uma alteração naquela questão da licença de maternidade ou direito da maternidade, se, digamos assim, ficar configurado que existia a gestação e que aquilo ali continuava ou continuaria até o final da gravidez, dentro do mesmo processo, como se fosse normal ou coisa disso, principalmente em dispensa de empregado. Como é que esse negócio... Não, teve assim, a questão da estabilidade da gestante, que é um assunto trabalhista. Nós tivemos uma alteração, na verdade, na jurisprudência, né? Entendendo que a empregada gestante não poderia ser despedida, mesmo que ela não soubesse da gestação. Tem algumas jurisprudências em relação a esse tema. Do ponto de vista previdenciário, o salário de maternidade não sofreu grandes mudanças. A única mudança que nós tivemos agora com a lei é a maternidade da mãe adotiva. Essa mudança nós tivemos esse ano. Então, antes a mãe adotante, que adotava uma criança, se adotasse uma criança até 1 ano de idade, tinha direito a 120 dias. Se adotasse de 1 até 4 anos de idade, tinha direito à licença de 60 dias. Se adotasse de 4 anos até 8, tinha direito à licença de 30 dias. Se adotasse criança maior que 8 anos de idade, não tinha mais direito à licença de salário de maternidade. Com a mudança legislativa, que era uma
uma alteração que era clamada pela maioria dos especialistas em direito previdenciário, o salário maternidade passou a ser garantido, o direito, a partir desse ano, a mãe adotante, independentemente da idade da criança, até de 120 dias de afastamento. Então, e aí até 8 anos de idade, não. Como a legislação fala em criança, eu digo que até 12 anos de idade. Então, a pessoa que adotar uma criança até 12 anos de idade hoje tem direito a 120 dias de afastamento. Então, é uma mudança legislativa desse ano, nova, né, do ponto de vista da maternidade. O restante, do ponto de vista previdenciário, não se alterou muito. O prazo ainda garantido é 120 dias. Tem algumas discussões grandes em relação à maternidade, mas isso não é a questão dentro da Previdência Social, são questões polêmicas da evolução da sociedade, da medicina como um todo, como, por exemplo, barriga de aluguel, o que é que faz, quem tem direito é a mãe que alugou a barriga ou a mãe natural, a mãe que cedeu o material genético. Então, são situações que o direito não tem uma resposta clara e objetiva. Então, o INSS não tem resposta para isso. Se chegar as duas lá, o INSS vai ficar perdidão. Para onde vai dar? Então, o caso também que a jurisprudência está concedendo agora, o salário maternidade para homem. Para homem, como homem engravida, não engravida, mas homem adota, né? Homem adota. Então, se homem engravidar algum dia, que a evolução da ciência pode chegar a esse ponto, como é que vai fazer? A lei não garante, só garante para a mulher, né? E agora o homem adota. Homem adota, antes não tinha para adoção, agora já tem. Tem direito? O INSS diz que não, só para a mãe. Mas se o homem adotar sozinho, ele tem direito. Aí a jurisprudência lhe garante esse direito. Então, são situações que o direito não tem uma resposta escrita, mas a jurisprudência vem evoluindo e garantindo cada vez mais esse direito de salário maternidade. Doutor Ivan, eu acho que a gente andou dissecando as coisas e você também transmitiu aos nossos telespectadores, televisivos, né, esses pontos que nós tocamos. Agora, eu iria só explorar um pouquinho, já de auditor fiscal da Receita Federal, o conselho que você poderia dar, assim, ou nesse ou também no previdenciário, para os nossos telespectadores possam ter, digamos assim, uma tranquilidade na sua conduta, de não ser surpreendido quando recebe aquela notificaçãozinha. Aqui eu queria deixar bem claro, eu não falo em nome da Receita, eu falo em nome como professor, né? Eu vim convidado como professor, não vim indicado pela Receita, apenas sou auditor, né? Não escondo esse fato de ser auditor, mas não estou representando aqui a Receita, estou representando, eu gosto de deixar isso bem claro para não parecer que isso é uma opinião institucional, não estou aqui para isso, ok? Mas eu posso dizer o seguinte, do ponto de vista da Previdência Social, o que eu indico para toda a população é que pense na aposentadoria a partir do primeiro dia de trabalho. Esse é o conselho, que as pessoas começam a pensar em aposentadoria quando os cabelos ficam brancos. E aí não dá tempo de fazer mais nada. Então hoje, a regra de aposentadoria é que a pessoa vai contar, antes só contava os 3 últimos anos. Agora vai contar a média dos 80% maiores contribuições de todo o período contributivo, de toda a vida laboral. Então, se a pessoa trabalhou 30 anos, os 24 melhores anos vão contar. Os 24 melhores anos transformados em meses vão contar. Se a pessoa tem 360 contribuições, vão contar os 80% desse valor. 80 de 360, 240, dá mais ou menos 80, né? Dá uns 280 contribuições, vão ser contadas as 280 melhores contribuições. Então, gente, o que eu falo é que a pessoa deve pensar desde o primeiro dia e a planejar a sua aposentadoria. Saiba que só pode eliminar 20% menores, então não adianta ficar contribuindo sobre o salário mínimo se a pessoa não quer ter um benefício de salário mínimo durante 20 anos. E depois pensar, agora eu vou aumentar. Não adianta, porque esses 20 anos vão fazer uma diferença. E do ponto de vista tributário, o certo é pagar as contribuições, né? O certo é pagar as contribuições, pagar os impostos, não sonegar, né? E se a pessoa faz isso corretamente, ela não vai ter problemas com o fisco, né? Às vezes ela erra a declaração, mas se corrige, né? Isso é muito comum, a pessoa não sabia que não podia declarar alguma coisa, acabou declarando uma coisa que nem deveria declarar,
né, e declarou de forma errada, ou então às vezes acontece erros também da empresa declarar um valor que a pessoa não recebeu. Então são coisas que se resolvem dentro da Receita Federal sem nenhum problema. Eu até queria dizer uma coisa, fazer um certo elogio, porque das vezes que eu fui à Receita, eu achei muito organizado. Porque, inclusive, às vezes, agora você marca pela internet, marca lá o horário, no outro dia de manhã você tem que estar lá no horário certo, porque você praticamente é chamado naquele horário, tudo bem organizado. Eu creio que essa impressão que eu tenho hoje é de todos os contribuintes que têm necessidade de ir lá à Receita, porque achei que melhorou muito do que era o passado, não é verdade? Hoje você chega lá, está lá o visor e tal, e se você... Eu até fiquei admirado uma vez, da última vez, foi tirado na internet. E será que vai sair na mesma hora que está mais ou menos programado aqui? E fui lá, cedinho, não deu dúvida, daqui a pouco saiu lá meu número lá chamando, né? Isso é uma coisa elogiável, eu achei isso. Em relação, doutor Luiz, em relação a serviços públicos, eu tenho uma avaliação. A crítica que se faz à Justiça, ao INSS, aos órgãos em geral, dizendo que esses órgãos não funcionam. E é uma crítica, não funciona, demora. A crítica que faz a Receita é o contrário, a Receita funciona demais, né? Então, a crítica da população é o contrário. Essa Receita funciona, esse é o problema. É verdade, está mesmo muito organizado. Se eu errar, me pega. Os parabéns, né, que de qualquer maneira você faz parte lá da equipe e realmente é algo que acho que todos nós que temos ido lá temos tido essa impressão. Meu doutor, muito obrigado, viu, pela sua vinda. E nosso desafio está marcado, hein? Tá certo, com certeza. No tênis a gente se encontra. Vai ser convidado. Um abraço. Um abraço.